Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar 21 dicas e truques do Excel que eu acredito que todo mundo precisa saber, que ajuda bastante, tá bom? Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Por que você está querendo aprender Excel ou por que está aprendendo Excel? Você usa no seu dia a dia, mas apenas em casa, para gerenciar sua vida, suas compras, seus investimentos e tudo mais? Ou, de repente, você está desempregado e percebeu que na sua área aprender Excel é um diferencial e pode te ajudar. Ou mesmo você já está empregado, na sua empresa já usam o Excel e você quer simplesmente subir na carreira e percebeu que aprender Excel vai te ajudar bastante. Então, deixa aí nos comentários abaixo qual é a sua realidade, porque assim eu posso trazer mais conteúdo que seja específico para você e vai te ajudar bem mais. Tá bom? E uma coisa, eu estou preparando um material gratuito do Excel que pode ajudar bastante gente que está começando ainda. Eu não sei se ele estará disponível assim que esse vídeo for ao ar, mas se não estiver, dentro de pouco tempo ele vai estar disponível e vou deixar na descrição. Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas dá uma olhada na descrição se já tem algo para você baixar gratuitamente. Tá bom? Então, vamos para a aula. A primeira dica é para você utilizar o Ctrl e as setas do teclado. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a gente aqui está na primeira célula da nossa tabela. De repente, eu quero vir aqui na última. Então, o que facilita muito é eu segurar o Ctrl, apertar a seta para baixo e ele vai lá para a última. Agora, se eu quiser ir lá para a direita, seguro o Ctrl, seta para a direita. Seta para cima, seguro o Ctrl, seta para cima, né? E seguro o Ctrl, seta para a esquerda. Então, eu viajo todo o meu conteúdo. Então, se eu tiver cheio de conteúdo aqui, aqui é uma tabela pequenininha, né? Mas se eu ficar fazendo isso de um a um para ficar indo para lá e tal, demora muito mais. Tem uma tabela gigante, Ctrl, seta para baixo, ele já vai lá para baixo, tá bom? Dica número 2 é o autoajuste de coluna. Você pode ver aqui que está com esse jogo da velha, né? E muitas pessoas se assustam quando veem isso. Então, isso só significa que o conteúdo está maior do que o tamanho da coluna. Para você autoajustar, você pode simplesmente vir aqui entre as duas colunas, bem no tracinho mesmo, vai mudar o cursor, dá dois cliques e olha aí, ele já ajusta para a gente. Da mesma forma aqui, mas eu poderia vir arrastando. Eu arrastei? Não arrastei o suficiente, então a de cima não mudou. Se eu arrasto mais um pouquinho, ainda não. Agora sim, está vendo? Então, quando eu dou dois cliques, ele vai mais rápido e já ajusta no tamanho certinho. Aqui, se eu for arrastando aos pouquinhos, eu não sei o tamanho correto. A gente tem uma outra maneira de fazer isso. Vou voltar aqui. Se eu seleciono toda a planilha, seleciono ela e dou dois cliques, em qualquer intervalo aí entre uma coluna ou outra, olha aí, ele já ajusta todas para a gente. Repare que ele diminuiu o tamanho da coluna do produto, porque não precisava ser tão grande. As outras ele também diminuiu, enquanto essas daqui ele aumentou. Tá? Então, ele já autoajustou todas. Aqui também, o qual eu achei meio feio. Eu posso deixar, então, um pouco mais de espaço e tal. Tá bom? A dica número 3 é para a gente trabalhar com análise rápida. Estando aqui com a nossa tabela, a gente pode simplesmente selecionar e olha aqui, ele já aparece esse menuzinho aqui para a gente. É a análise rápida. Se ele não estiver aparecendo, se você não passou o mouse e quiser utilizar, é Ctrl Q. Olha aí, ele já mostra para a gente também. Tá? Aí, você vai passar o mouse aqui, ele já mostra o que você pode utilizar. Aqui estamos em formatação, mas você pode trabalhar com gráficos. Olha aqui, se eu quiser já inserir um gráfico, ou trabalhar com totais, soma, média, contagem. Então, se eu quiser colocar a média, por exemplo, aqui eu já poderia fazer. Também poderemos utilizar tabelas e mini gráficos, né? Os mini gráficos ficam ali do lado, bem interessante, pode ser útil para a gente. Tá? Então, facilita muito, a gente já consegue fazer alguns ajustes e formatações por ali e inserir algumas coisas. A dica número 4 é para a gente utilizar o filtro. Então, a gente pode querer filtrar por vendedor, produtos, vendas, quantidade de vendas, ou o mês e tudo mais, ou aqui que a gente tem o ano. Então, como que a gente faz isso? A gente vai lá em Dados, aqui a gente vem em Filtro, e olha, ele já coloca para a gente alguns filtros, né? A opção de filtro. Se eu quiser filtrar por ano, eu simplesmente venho aqui na setinha, seleciono o ano que eu desejo, então eu posso desmarcar todos e simplesmente ano 2018. E olha aí, apenas o ano 2018 está aparecendo para mim.
e ele não foi deletado nem nada. Se eu vier aqui, ó, limpar filtro do ano, ele limpa, tudo de novo volta ao normal. Também posso vir aqui e filtrar por produto, ó, escolho quais os produtos. Às vezes você tem uma lista enorme, você escolhe só um produto que você quer ver, tá bom? A dica número 5 é para a gente congelar painéis. Digamos que você tem essa tabela aqui com bastante conteúdo. Então, se você for lá para baixo, a linha ali de cima some. Da mesma forma, se você for para a direita, a coluna da esquerda some. Então, congelar isso pode ajudar bastante na visualização, no trabalho do dia a dia. Como que a gente faz isso? Se a gente quer congelar as linhas para cima, então, nesse caso, eu teria que congelar 2 e a 1, então, eu vou colocar o cursor na linha 3. Nesse caso, eu também vou congelar as colunas, ou melhor, a coluna A, tá? Então, eu vou congelar os dois ao mesmo tempo. Onde a gente vai? Ali na aba Exibir e Congelar painéis de novo. E olha aí, ele já congela os dois para mim, tá? Então, se eu vou para a direita, também já está congelado. Mas eu posso querer congelar apenas a linha ou apenas a coluna. Como que a gente faz? Para descongelar primeiro, vai de novo em Congelar painéis e Descongelar. Para congelar apenas a linha, como eu disse, a gente quer a linha 2 e a linha 1. Então, eu seleciono a linha 3, vou ali em Congelar painéis e congelo, Congelar painéis. Agora, ele congelou apenas para cima, ó. Apenas acima do que eu escolhi, mas não congelou a coluna. Você vai ver aqui que eu vou para lá, ela não está congelada. Então, quando eu seleciono somente a linha ou somente a coluna e coloco Congelar painéis, ele vai congelar apenas aquilo, ou a coluna ou a linha. Se eu quiser que congele os dois, eu preciso colocar apenas na célula. A dica número 6 é para a gente trabalhar com o auto-preenchimento, preenchimento padrão do Excel. Aqui você pode ver que a gente está com alguns e-mails e eles estão separados por pontos. Então, se eu digitar ali pelo menos o primeiro nome, ó, Bruna Mendes, e dou Enter. Agora, quando eu vou digitar o segundo, repare que ele já percebeu o que é o nome e sobrenome, Renato Augusto, e já colocou também nos de baixo, R, Nadal e Gustavo, H ali. Se eu aperto Enter neste momento, olha aí, ele já colocou para mim todo esse preenchimento de forma padrão. Da mesma forma, a gente pode utilizar, por exemplo, o outro preenchimento padrão. Por exemplo, se eu coloco o número 1 aqui, se eu aperto e dou 2 cliques, ó, ele preenche tudo com 1. Agora, se eu venho aqui, coloco 1, depois coloco 2, seleciono, eu posso segurar e arrastar, ou posso dar 2 cliques também, e ele só vai completar até onde tem conteúdo, tá? Então, dou 2 cliques, ó, ele já complementa com 3, com 4. E assim seria sucessivamente até o tamanho da tabela. E ele também entende outros padrões, por exemplo, janeiro, e olha aí, ele já complementa com o mês. Datas ele também complementa. Enfim, quando ele entende um padrão, ele vai lá e faz igual. Mais um exemplo para você entender, ó, se eu estou aqui com 17, depois eu coloco 35, tem um certo padrão aqui. Ó, ele complementa com o próximo, 53, 71 e tudo mais. Então, ele leu qual era o padrão e complementa o restante, tá bom? A dica número 7 é para a gente usar a referência de célula relativa e absoluta. Vamos entender como isso funciona. Estou aqui com uma tabelinha e eu preciso fazer um cálculo básico. Nesse caso, eu vou colocar o sinal de igual, vou multiplicar. Então, eu seleciono a célula que eu desejo, asterisco, e seleciono a outra. E ok, ele multiplica para mim sem problema nenhum. Nesse caso, eu quero arrastar para baixo. Se eu simplesmente der 2 cliques, ele complementa exatamente com a mesma célula. Mas repare aqui, ó, vou abrir aqui a célula, repare que ele colocou D7 e 7, que seria a linha 7. No de baixo, ele já foi para D8 e 8, então ele já entendeu que eu tenho que pegar esses parâmetros aqui de baixo. Ou seja, é relativo. Como eu quero que realmente, quando eu arraste a fórmula para baixo, ele pegue os valores de baixo e depois os valores de baixo, então isso significa que é relativo. Agora você vai entender a absoluta, como que funciona essa diferença.
Então, eu quero dar um desconto. Vou fazer aqui o cálculo, ó, igual, seleciono o total aqui, vou multiplicar pelo nosso desconto, que é 10%. Então, aperto Enter. Aqui funcionou numa boa. Porém, agora eu vou lá, dou 2 cliques. Olha aqui, ficou estranho, né? Agora ele não está dando desconto. Simplesmente porque, ó, como eu não fixei, ele arrastou os valores para baixo. O desconto, o valor aqui do total e também o valor que seria o desconto. Mas, nesse caso, eu não queria que esse valor do desconto fosse arrastado para baixo. Eu quero ele sempre fixo porque ele não vai sair daquela célula. Então, o que eu tenho que fazer? Volto ali em cima, vou abrir aqui a fórmula. No H2, eu quero coluna fixa e linha fixa. Então, eu aperto F4 ou coloco o sinal de cifrão, né? Ó, F4, eu coloco o cifrão na frente do H, que é a coluna, e o cifrão na frente da linha, que é aqui o número 2. Tá? Então, ele está na linha 2. Dessa forma, eu estou fixando ambos, tanto coluna quanto linha. A célula não vai se mexer. E vou apertar Enter. Agora, vou dar 2 cliques de novo para ele auto-preencher todo o restante. E olha aí, dessa vez funcionou. Então, realmente, 10%. Vou até abrir aqui a fórmula para a gente ver. Olha aí, continua fixo. Vou no de baixo, continua fixo lá em cima. Ele só está variando essa da esquerda, né, que é o F. F9, F10, F11. Como eu não fixei nada, essa célula está relativa. Já essa está absoluta. Eu quero que realmente só fique o H2 sempre, tá bom? A dica número 8 é para a gente transpor o que está em linha virar coluna, e o que está em coluna vai virar linha. Então, estou aqui com o conteúdo e eu gostaria que ele virasse ao contrário, né? As vendas ficassem embaixo de vendedor, o valor ficasse embaixo de vendas e esse conteúdo aqui passasse para cá, para a linha, né? Então, como que fazemos isso? Seleciono tudo que eu desejo, botão direito, copiar normalmente. Aí venho aqui e vou colocar aqui, ó. Botão direito também, venho em colar especial. Já posso clicar aqui ou posso vir aqui, ó, clicar em colar especial. Lá embaixo temos lá transpor. Seleciona e olha aí, ele fez exatamente o que eu queria. Colocou tudo isso que está aqui em linha, ó, colocou para cá. Tá bom? Então, é facinho e não precisa reescrever tudo como muitas pessoas fazem. A dica número 9 é para a gente transformar texto em colunas. Então, a gente está com um conteúdo aqui que está separado apenas por vírgulas. Vou até aumentar aqui. Ó. Pronto, agora você consegue enxergar que está tudo na mesma célula, apenas com vírgulas. Às vezes, a gente importa um CSV e vem tudo separado por vírgulas. Então, vamos ver como que a gente transforma esse texto em colunas. Seleciono aqui o conteúdo que eu desejo, posso selecionar a coluna inteira, por exemplo. Vou ali em Dados, Texto para colunas. Aqui é delimitado, então, como caracteres como vírgulas, por exemplo. Vou avançar. Aqui eu escolho como que ele está separado, se é ponto e vírgula, espaço, enfim. No meu caso, é vírgula mesmo. Coloco avançar de novo. Eu até poderia colocar concluir, mas vou colocar avançar de novo para você dar uma olhada. Aqui, ó, eu tenho mais uma opção. Eu posso escolher em cada coluna o que eu desejo. Ó. Nessa aqui, eu não quero importar esta coluna, por exemplo. Vou lá e coloco isso aqui, ó, ignorar esta coluna. Posso importar as outras. Se eu quiser, também posso não importar essa dos e-mails. Seleciono também, não importar coluna. No caso, eu vou importar todas. Então, vou desmarcar aqui e vou colocar em concluir. E olha aí, vou autoajustar. E pronto, ele separou tudo bonitinho para mim. Em cada coluna está sobrenome, nome e o e-mail. A dica número 10 é para a gente utilizar o screenshot do próprio Excel e já colocar uma imagem dentro da planilha. Para isso, a gente vai ali em Inserir. Temos aqui na seção de Imagens e Ilustrações, esse pontinho aqui, ó, bem pequenininho, esse ícone e tal, tirar um instantâneo, né, que é o screenshot. Se você clicar aqui, ele vai mostrar janelas que estão abertas. Simplesmente, só de você clicar em uma delas, ele já vai colar para você. Mas você também pode fazer um recorte de tela, se você quiser. No meu caso, eu vou utilizar essa daqui mesmo, que é o LibreOffice. Tá? Então, ele já colou aqui. Agora, eu posso redimensionar. Você pode ver que ele está enorme. Eu vou redimensionar aqui.
Também posso recortar, se eu quiser. Vou ali, ó, em cortar. Agora, ele me permite selecionar o que eu desejo cortar. Ó, se eu quiser só isso aqui, por exemplo, e pronto, clico em cortar de novo. Agora, só fico com essa parte. Então, já facilita muito. Você pode colocar a tela inteira ou simplesmente fazer um recorte de algo, de alguma página que você esteja utilizando e tudo mais. A dica número 11 é para a gente abrir todas as fórmulas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui algumas fórmulas que agora não dá para a gente ver. Temos nessa coluna e temos nessa também. Assim como desse lado também, caso a gente queira olhar. Então, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é indo lá em Arquivo, Opções, Avançado, desce a rolagem e aqui, ó, mostrar fórmulas nas células em vez de resultados. Seleciono ali e dou OK. E olha aí, ele já abre para mim, agora ele colocou fórmulas, né? Eu vou até diminuir um pouco aqui o zoom. Ó, ele está colocando as fórmulas aqui, ó, ao invés dos resultados, da mesma forma aqui. A outra forma de fazer isso é utilizar o atalho de teclado, que facilita bastante. No caso, como o meu Excel está em português, é o Ctrl e o acento grave. E olha aí, já volta para a gente como estava. Caso você esteja utilizando em inglês, é o Ctrl mais Til. A dica número 12 é para a gente utilizar uma lista suspensa, um menu suspenso. Então, temos aqui uma informação, queremos colocar aqui o estado. Só que eu não quero que a pessoa sempre fique preenchendo, então eu já posso dar uma lista para ela. Como? Vamos ali em Dados, Validação de dados, e aqui em Permitir, vamos em Lista. E vamos deixar acionado aqui, ó, Menu suspenso na célula, tá? Aqui em Fonte, vamos selecionar os nossos dados. No caso, vou arrastar aqui um pouco para o lado e selecionar isso daqui. Vou incluir esse tracinho mesmo, tá? Porque eu quero que ela tenha a opção de não colocar nenhum estado. Então, dou OK. E olha aqui, agora ela pode simplesmente selecionar o que ela deseja. A dica número 13 é para a gente remover conteúdos duplicados. Então, eu tenho aqui algumas informações e algumas delas realmente estão duplicadas. Então, como que eu removo isso? Seleciono o que eu desejo, vou ali em Dados, Remover duplicatas. E olha, ele já pergunta para mim o que eu quero remover. No meu caso, ele ainda marcou aqui, ó, meus dados contêm cabeçalhos. Então, ele já tirou ali os cabeçalhos para não remover isso. Mas se eu desmarcar, ó, ele seleciona também, tá? Vou deixar marcado. Então, eu seleciono o que eu desejo, quais são os conteúdos aqui, nome, sobrenome, telefone. No meu caso, são todos esses, e vou dar OK. E olha aí, ele diz que 2 valores foram removidos. A dica 14 é para a gente atingir uma meta. Então, nós temos aqui um conteúdo, e aí eu tenho um valor de 24.700 e tal, e digamos que eu queira atingir uma meta de total de vendas de 30.000, por exemplo. Então, eu fico me perguntando, quantas vendas desse produto aqui de R$ 50 eu tenho que fazer para dar um total geral de 30.000? Então, como eu vou imaginar isso? Eu vou ficar calculando um a um para ver quanto que dá isso? Vou calcular na mão? Não. Então, a gente vai utilizar o atingir meta. Como? Vamos lá em Dados de novo. Lá no canto direito, Teste de hipóteses, atingir meta. Aí, eu vou definir a célula. Qual é essa? Essa daqui? Não, é esta daqui, ó, total. Eu quero que ela seja um valor de... Ela está em 24.700, eu quero que seja 30.000. Aí ele vai perguntar, qual célula deve ser alterada? No caso, será vendas, porque eu quero saber a quantidade que eu tenho que vender desse de 50 aqui. E olha aí, ele já calculou para mim, então eu tenho que fazer 106 vendas desse produto de 50, vou até dar OK aqui, ó, 106 vendas desse produto de 50, para ele dar um total de 5.300, para, na hora da soma geral, dar 30.000. Legal? E existem várias maneiras, várias hipóteses que a gente pode utilizar para calcular, aí, ter uma meta e tudo mais. Essa é apenas uma delas.
A dica número 15 é a famosa função PROC-V. Então, tenho aqui uma lista de conteúdo com os meus vendedores, a região que ele é, o total de vendas e tudo mais. E eu quero descobrir quais foram as vendas dessa Juliana aqui. Digamos que eu tenho uma lista enorme aqui de pessoas, de vendas e tudo mais, e aqui eu só quero um grupinho de pessoas e tal, e só vou selecionar algumas. Então, eu venho aqui, eu preciso procurar essa Juliana aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Procurar na vertical. Então, vou colocar o sinal de igual, PROC-V, abro parênteses, seleciono qual é o valor procurado, eu vou procurar por Juliana, vou colocar ponto e vírgula. Agora, ele diz qual é a matriz, a tabela inteira aqui. No meu caso, é esta daqui. Ponto e vírgula de novo. Qual é o número, o índice da coluna? Qual é a coluna que eu vou procurar aqui? Então, eu quero a coluna 3, porque eu quero que me mostre a venda dela, né? As vendas que ela fez. Então, 3. Ponto e vírgula. Aí, aqui ele me pergunta, eu quero que seja uma correspondência aproximada ou deve ser uma correspondência exata? No meu caso, tem que ser exata, porque eu quero saber exatamente qual foi a quantidade de vendas dela. No caso, seria 7.500. Então, eu vou colocar falso. E fecho parênteses. E olha aí, ele me apresentou certinho. Ele foi procurar a Juliana e colocou o valor dela. Agora, eu vou arrastar para baixo e ele tem que me procurar Renata, Marcos e João. Dou 2 cliques, ele achou Renata, colocou 2.400. Vamos ver, Renata, 2.400. Marcos, ele também achou Marcos, 17.000, colocou também. No João, ele não achou, então ele colocou isso. E está correto, porque não tem João aqui na lista. A dica número 16 é para a gente colar especial os valores. Então, nós temos aqui um conteúdo e você está vendo que aqui temos algumas fórmulas. Mas eu quero copiá-los e jogar apenas em texto. Eu não quero que fique fórmula. Então, eu vou copiar aqui, copiar, e eu vou colar aqui embaixo, ó, colar. Eu poderia utilizar o colar especial, posso vir aqui, ó, colar especial, ou também posso utilizar esse valor aqui, ó, valores, ele vai jogar apenas os valores. Mas eu vou no colar especial. E ó, aqui temos colar, valores, e vou dar OK. E olha aqui, ele colou para mim apenas os valores. Eu ponho o mouse aqui, exatamente onde ali tem uma fórmula, ó, D8 vezes E8, aqui não tem, aqui só está o valor mesmo. Isso é muito útil no dia a dia, porque muitas vezes a gente só quer colar os valores. A dica número 17 é para a gente utilizar imagens dentro de gráficos. Então, aqui eu estou com uma tabelinha comum e um gráfico também, sem nenhum segredo. E digamos que eu queira colocar em algumas dessas colunas alguma imagem específica, né? Então, eu seleciono ela, posso dar 2 cliques em cima da coluna, por exemplo, onde eu desejo. Ele vai abrir esse painel de formatação e tal. Eu vou ali no baldinho, linha de preenchimento, e ali eu vou em preenchimento com imagem ou textura. Vou ali em arquivo, e aqui eu posso selecionar a imagem que eu desejo. Eu posso colocar esta aqui mesmo, ó. Mas você repare que ele fica distorcido exatamente porque não é uma imagem que está na dimensão correta. Se eu quiser utilizar uma imagem que fique boa de forma retangular, então eu tenho que pensar nas dimensões corretamente, tá bom? A dica número 18 é a famosa função C. Então, aqui, digamos que a gente tem um quadro de notas dos alunos e tudo mais, e queremos saber se eles passaram ou não. Então, coloco o sinal de igual, C. Nesse caso, a gente quer saber, então, se a pessoa passou, se a nota foi maior ou igual a 7. Então, eu seleciono a célula, nesse caso, a média do ano, maior igual 7, ponto e vírgula, agora é o valor verdadeiro, então a gente vai colocar entre aspas, porque é texto, aprovado. Ponto e vírgula, caso ele seja reprovado, o que eu devo mostrar para ele? Caso não tenha batido o igual ou maior que 7, reprovado. Então, aspas, reprovado. E fecho parênteses. Legal, aqui ele acertou, reprovado, 6,5. Vamos ver aqui quais vão passar. Ó, reprovado, reprovado, o 7 é maior ou igual a 7? É, então está aprovado. Aqui,
tudo certinho, aqui também reprovado, 8,5 está aprovado, então funcionou corretamente. A dica número 19 é para trabalhar com formatação condicional. Então, a gente está aqui na nossa tabela, eu vou, nesse caso, selecionar aqui, ó, média, e vou trabalhar com formatação condicional. E aqui nós temos várias opções. Posso realçar, por exemplo, ó, é maior que, colocar alguma coisa, está entre, ou posso utilizar barras de dados, por exemplo. Ó, você pode ver que já fica visualmente ali, você já consegue ver o que está acontecendo. Pode trabalhar com escalas de cor. Ó. Então, certas cores eu posso colocar. Se for abaixo de 6, eu posso colocar uma determinada cor. Se ficar entre 6 e 7, outra cor. E acima de 7 pode ser outra cor. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ele já funciona dessa forma, está tudo bonitinho. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, venho ali de novo em formatação, venho em gerenciar regras, e aqui eu posso trabalhar uma edição, criar uma nova regra, editar esta regra. Eu vou excluir, aplicar, não temos mais nada. Ou a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, e utilizar vários outros. Ó, conjunto de ícones, a gente pode colocar esses tipos de ícones aqui. Ele marca os tipos de acordo com algumas regras. Tá? E você pode criar as suas próprias regras. Você vem aqui, nova regra. Aí você vai colocar o que você deseja. Formatar apenas células que contêm um determinado conteúdo, ou algumas que vão de primeiros a últimos valores e tal. Você que vai determinar. Ou você edita essas que já existem. Ó. Gerenciar regras. E aí você pode clicar aqui, editar regra. Quando o valor for maior ou igual, por exemplo, aqui está a porcentagem, né? Mas posso colocar número. Quando for maior ou igual a 7, posso deixar verdinho. Quando for menor que 7 e maior ou igual a, por exemplo, 6, ele vai colocar esse amarelo. E aí, quando for menor que 6, vermelho. Aplicar. E olha aqui, tudo que está menor que 6 ficou vermelho. Ó, 5, 5,5, 5, 5,5. O que está com 6, ele deixou amarelo. E o que está 7 para cima, ele deixou verdinho, tá bom? Então, você vai formatando da forma que te agrada mais, que faz sentido para o seu projeto. A dica número 20 é a função soma-C. Então, nesse caso, a gente tem uma lista de vendedores, suas vendas, a data que ele vendeu e tudo mais. E se repete esse vendedor, porque às vezes ele vendeu no dia 1, no dia 2, no dia 3. Então, a gente deseja somar esse vendedor. Qual foi o total de vendas dele, o total mensal, por exemplo? Então, eu venho aqui, ó, sinal de igual, soma-C, abro parêntese. Aí, qual é o intervalo? Bom, o intervalo é este daqui, o vendedor. Ponto e vírgula, qual é o critério? O critério será o nome do vendedor. Então, Ronaldo. Ponto e vírgula. E qual é o intervalo de soma? Bom, a gente vai somar isso daqui. Fecho parênteses e ele somou para mim. Mas vamos conferir se está certo. 10.500, né? Temos 1.000 aqui em cima. Seguro o CTRL de novo, vamos achar um outro Ronaldo. Temos 6.000 aqui embaixo. Aqui já deu 7.000, com mais 3.500, deu 7.500. Você pode olhar aqui embaixo, 10.500. Então, ele fez certinho. Agora, eu vou arrastar, porque eu também quero achar a Renata. E olha aí, ele somou para mim também. E vamos verificar se está certo. Renata, temos uma aqui, 2.664. E Renata, temos de novo 9.000. E mais um Renata, 200. Então, dá um total de 11.864. Então, ele fez certinho. E a dica número 21 é utilizar a função CErro. Bom, você pode ver que a gente tem aqui os vendedores, a quantidade de vendas e temos um total. Então, digamos que a gente quer fazer uma média aqui. Vou colocar o sinal de igual, vou dividir eles, vou dividir aqui o total pela quantidade, para a gente saber a média, né? Média de valor e tal. Legal, ele fez isso para mim. Agora, eu dou 2 cliques. E olha aí, ele fez em todos, porém, lá embaixo ele deu um erro quando ele foi dividir o total de 20.000 por zero. Deu um erro, né? Porque o total tem, como assim não tem quantidade? Né? Então, ficou esquisito. Então, como que a gente faz isso ser diferente? A gente vai de novo lá em cima. Na frente, ó, eu coloco o CErro, abro parênteses, coloco o valor, né? O cálculo correto, e lá no final, ponto e vírgula. Se for erro, o que eu faço? Aí eu escolho o que eu desejo.
No caso, eu vou colocar um hífen, então eu vou colocar aspas, hífen, aspas de novo, que é texto, né? Então, eu fecho, aqui deu corretinho, então ele mostra corretamente. Agora, lá embaixo, ó, ele mostrou um sinal de hífen. Para ficar melhor, ao invés do hífen, vou abrir aqui a fórmula e nesse, ao invés então de colocar o hífen, eu vou colocar o zero e vou dar Enter. Agora, faço de novo e agora apareceu o zero para mim. Então, sempre que der algum erro, ele vai mostrar o zero. Tá bom? Então, essas foram 21 dicas do Excel para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!